Imagine acordar todos os dias sem saber se você vai viver até o pôr do sol. O homem que deveria proteger o império, trazer paz e justiça, era o mesmo que poderia, num estalar de dedos, decretar sua morte por capricho. Esse homem era Calígula, o imperador que governava Roma com uma mistura de loucura, crueldade e imprevisibilidade. Pense comigo, como seria viver com o coração acelerado o tempo todo, sem confiar em ninguém? Um dia ele ordenava festas grandiosas, no outro, executava seus aliados mais leais. Calígula era um imperador que assustava até mesmo os soldados mais corajosos. Um líder que transformou Roma em um lugar onde ninguém estava a salvo. Nem senadores, nem generais, nem o povo comum. Mas sabe o que é ainda mais aterrorizante? O poder absoluto de Calígula não tinha limites. Ele se achava um deus e exigia adoração, como se fosse uma divindade. Até seu cavalo parecia mais seguro que qualquer ser humano. Imagine viver com esse peso, sempre temendo ser o próximo alvo de sua ira. Neste vídeo, vou te mostrar como Roma foi tomada por esse caos, como a loucura de Calígula destruiu famílias, amizades e até a confiança no poder do império. E, mais importante, vou revelar como tudo isso terminou, como a própria loucura do imperador levou ao seu destino final. Se você acha que já ouviu histórias assustadoras, espere até conhecer a de Calígula. Fique comigo e descubra como Roma enfrentou seu pior pesadelo. Ei, tá gostando dessa história cheia de reviravoltas e mistérios? Então aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Assim você não perde nenhum vídeo como este e ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Vai lá, clica no botão, é rapidinho. E agora, vamos voltar para o caos que foi o reinado de Calígula. Tudo começou quando Calígula era só um garotinho. Imagine um menino de 2 ou 3 anos andando com seu pai, Germânico, um grande general romano, pelas campanhas militares. Ele era tão fofinho que os soldados o vestiram com uma roupinha de soldado em miniatura, incluindo botinhas. Eles adoraram tanto que deram a ele o apelido de Calígula, que significa botinhas. Mal sabiam eles que aquele menino fofinho seria um dos imperadores mais temidos e loucos da história. A infância de Calígula não foi nada fácil. Ele cresceu vendo sua família ser destruída por brigas de poder. Seu pai morreu misteriosamente, sua mãe, Agripina, vivia em desespero e muitos de seus irmãos foram tirados de sua vida. Imagine como seria assustador para uma criança viver em um lugar onde todos pareciam conspirar uns contra os outros. Foi nesse ambiente sombrio e cheio de desconfiança que Calígula cresceu, aprendendo cedo que o poder podia ser cruel. O pai de Calígula, Germânico, era um herói para o povo romano, um general admirado por sua bravura. Mas durante uma viagem ao Egito, ele adoeceu misteriosamente e morreu. A história ficou cheia de rumores. Alguns diziam que ele foi envenenado pelo governador da província, outros achavam que foi obra do próprio imperador Tibério. Imagine perder alguém tão querido e ainda ouvir que pode ter sido algo planejado. Calígula era apenas uma criança quando isso aconteceu, e essa tragédia deixou marcas profundas em sua vida. Depois da morte de Germânico, a mãe de Calígula, Agripina, fez algo muito emocionante. Ela decidiu levar pessoalmente as cinzas do marido de volta para Roma. Imagine uma mulher sozinha, com seus filhos pequenos atravessando cidades e sendo recebida com lágrimas e homenagens por onde passava. Era como se todo o império estivesse de luto. Quando ela finalmente chegou a Roma, as cinzas de Germânico foram colocadas no mausoléu de Augusto, um lugar reservado para os maiores líderes de Roma. Mas durante tudo isso, Tibério, o imperador, nem apareceu. E isso deixou Agripina ainda mais desconfiada de que ele estava por trás da morte do marido. A relação entre Agripina e Tibério foi ficando cada vez pior. Ela tinha certeza de que ele havia conspirado contra Germânico, e isso gerou um clima tenso em Roma. Tibério, por sua vez, não gostava nem um pouco da determinação de Agripina e começou a vê-la como uma ameaça. Enquanto isso, os filhos de Agripina, incluindo Calígula, passaram a ser vigiados de perto. Agripina tentava proteger a família, mas a corte de Tibério estava cheia de intrigas.
Sejano, o conselheiro mais poderoso do imperador, começou a espalhar mentiras sobre ela e seus filhos, tentando tirar qualquer chance deles de herdarem o trono. Imagine crescer nesse ambiente, cercado de desconfiança, onde até os sorrisos podiam esconder perigos. Calígula estava aprendendo que o poder em Roma não era apenas sobre força, mas também sobre manipulação e sobrevivência. As coisas pioraram muito para Agripina e sua família. Tibério, influenciado por Sejano, acusou Agripina e seus filhos de traição. Agripina foi exilada e seus filhos sofreram destinos cruéis. Nero, o irmão mais velho de Calígula, morreu na prisão. E Agripina, depois de muitos abusos, morreu de fome. Agora imagine Calígula, ainda jovem, sendo separado de tudo o que conhecia, vendo sua família ser destruída pouco a pouco. Ele foi enviado para a ilha de Capri, onde Tibério morava. Lá, Calígula precisou esconder todo o ressentimento que sentia. Ele fingia ser obediente, mas por dentro, guardava o ódio e a dor de tudo que havia perdido. Ao mesmo tempo, ele começou a aprender como funcionava o jogo do poder. Ele observava Tibério e seus conselheiros, aprendendo a falar bem e a se comportar como um político. Era como se ele estivesse acumulando forças para o futuro. Com o passar dos anos, Calígula foi ganhando a confiança de Tibério, mesmo que no fundo ele o odiasse. Quando Tibério começou a envelhecer, as coisas começaram a mudar. Calígula foi nomeado questor, um cargo político importante para alguém da sua idade. Ele também foi escolhido como um dos herdeiros do império, ao lado de Tibério Gêmelo, o neto de Tibério. Quando Tibério morreu, em 37 d.C., surgiram rumores de que Calígula pode ter acelerado sua morte sufocando-o com um travesseiro. Verdade ou não, o fato é que, assim que Tibério morreu, a guarda pretoriana não perdeu tempo. Proclamou Calígula como o novo imperador. Imagine um jovem que passou a vida cercado de tragédias e traições, agora sentado no trono do império mais poderoso do mundo. No início, o povo o adorava. Ele era visto como o herdeiro de Germânico, o general amado, e prometia ser um governante que traria paz e prosperidade. Mas essa fase tranquila não duraria muito. Nos primeiros meses de governo, Calígula parecia um sonho realizado para os romanos. Ele fez de tudo para agradar o povo. Dobrou o pagamento dos soldados da guarda pretoriana, distribuiu bônus para os cidadãos e honrou sua família, enterrando seus parentes no mausoléu de Augusto. Mas de repente tudo mudou. Calígula ficou gravemente doente, e isso parece ter transformado sua personalidade. Ele passou de um jovem popular e promissor para um governante paranoico e cruel. Após sua recuperação, começou a ver inimigos por todos os lados e a eliminar qualquer pessoa que ele acreditasse ser uma ameaça. O mais chocante foi quando ele forçou seu co-herdeiro, Tibério Gêmelo, a tirar a própria vida, acusando-o de conspiração. Até Macro, o chefe da guarda pretoriana que havia apoiado Calígula para chegar ao trono, foi executado. Era como se ninguém estivesse a salvo do imprevisível imperador. A partir desse ponto, Calígula começou a mostrar um lado extravagante e completamente imprevisível. Ele tomava decisões que deixavam todos perplexos. Por exemplo, ele gastou uma fortuna para decorar seu cavalo, em Citatus, com joias, e chegou a considerar nomeá-lo cônsul, uma posição política de altíssima importância em Roma. Além disso, Calígula adorava projetos grandiosos, mesmo que não tivessem propósito algum. Um dos mais famosos foi a construção de uma ponte flutuante de 3 quilômetros sobre a Baía de Baiae, apenas para desfilar com seus soldados. Imagine o custo e o esforço necessários para algo que parecia mais uma brincadeira de mau gosto do que uma obra útil. Mas o que realmente incomodava os senadores era como Calígula os humilhava publicamente. Ele ridicularizava os membros do Senado, tomava decisões importantes sem consultá-los e se autoproclamava um deus, exigindo que todos o adorassem. Ele até mandou cunhar moedas com sua própria imagem, algo que não era comum para os imperadores na época. Para o povo, ele era uma figura fascinante, mas para os políticos, Calígula estava destruindo a estrutura de poder de Roma. Calígula começou a levar sua obsessão por poder e adoração a níveis extremos.
Ele não queria ser apenas um imperador, queria ser visto como um deus vivo. Para isso, ele se vestia como figuras mitológicas, como Hércules, Apolo e até mesmo Vênus, a deusa do amor. Ele mandou construir estátuas gigantescas de si mesmo e exigiu que fossem adoradas. Um dos episódios mais polêmicos envolveu o Templo de Jerusalém. Calígula ordenou que uma estátua sua fosse colocada dentro do templo, o que era um insulto gigantesco para os judeus, que não aceitavam ídolos. A população entrou em pânico, e o governador da Judéia implorou para que Calígula desistisse da ideia. No final, a morte repentina do imperador impediu que o plano fosse realizado. Mas o episódio mostrou o quão longe ele estava disposto a ir para ser reverenciado. Além disso, suas campanhas militares se tornaram bizarras. Durante uma tentativa de invadir a Britânia, ele simplesmente ordenou que seus soldados recolhessem conchas na praia, como se fosse um espólio de guerra. Para muitos, isso provava que ele estava perdendo o contato com a realidade. As ações de Calígula começaram a criar um ambiente insustentável em Roma. O Senado, que já estava cansado de suas humilhações, e até mesmo seus próprios guardas, começaram a conspirar contra ele. A guarda pretoriana, liderada por Cássio Quirina, estava especialmente irritada. Calígula os insultava frequentemente, zombava de sua lealdade e até ameaçava dissolvê-los. Em janeiro de 41 d.C., as coisas chegaram ao limite. Durante um evento no palácio, Cássio Quirina e outros membros da guarda decidiram agir. Eles o emboscaram e o assassinaram, golpeando-o repetidamente. Mas os conspiradores não pararam por aí. Temendo que sua linhagem voltasse ao poder, também mataram sua esposa, Cesônia, e sua filha pequena. A morte de Calígula foi o fim de um reinado caótico e aterrorizante. Mas o caos em Roma não terminou. O tio de Calígula, Cláudio, que sempre foi tratado como insignificante por todos, estava escondido atrás de uma cortina, apavorado com a revolta. Porém, a guarda pretoriana o encontrou e, num ato inesperado, proclamou Cláudio como o novo imperador, iniciando uma nova fase para o Império Romano. E assim, a história de Calígula chegou ao fim, deixando para trás um legado de loucura, extravagância e terror. Com a morte de Calígula, Roma respirou aliviada, mas a memória de seu governo deixou cicatrizes profundas. Ele havia levado o império ao limite com suas extravagâncias e tiranias, e sua queda mostrou como até mesmo os mais poderosos podem ser derrubados quando cruzam os limites. Seu tio, Cláudio, foi colocado no trono em um momento de grande incerteza. Imagine um homem que sempre foi subestimado, visto como fraco e até ridicularizado, de repente se tornando a pessoa mais poderosa do império. Cláudio precisaria não só restaurar a confiança no governo, mas também lidar com os estragos causados por Calígula. O reinado de Calígula se tornou um exemplo de como o poder sem controle pode destruir tanto quem o exerce quanto aqueles ao seu redor. Sua história ainda é lembrada como uma das mais dramáticas da Roma antiga, repleta de lições sobre ambição, loucura e os perigos de governar pelo medo. A história de Calígula também deixou lições para os líderes que vieram depois dele. O Senado percebeu que o poder imperial, quando mal utilizado, podia colocar todo o império em risco. Isso fez com que muitos começassem a buscar formas de limitar a autoridade absoluta dos futuros imperadores, embora essa ideia fosse difícil de implementar. Já para o povo, Calígula se tornou quase uma lenda. Alguns o lembravam como o jovem promissor que começou com popularidade, enquanto outros o viam como um símbolo de loucura e opressão. Sua insistência em ser tratado como um deus e suas decisões bizarras, como nomear seu cavalo cônsul e construir obras inúteis, foram histórias que se espalharam por gerações, criando a imagem de um imperador que perdeu completamente o contato com a realidade. Mesmo após sua morte, os atos de Calígula ecoaram. Sua obsessão por poder absoluto foi um alerta para Roma sobre o que poderia acontecer quando um governante coloca seus desejos acima do bem-estar de sua nação. E assim, Calígula permaneceu na memória de Roma como um exemplo extremo de como o poder pode corromper e destruir.
Por mais que o reinado de Calígula tenha sido um desastre, ele acabou marcando o início de uma reflexão sobre como o poder deveria ser exercido em Roma. Com a ascensão de Cláudio, o império teve a chance de se reorganizar e o novo imperador rapidamente mostrou um estilo completamente diferente de governar. Ele era cauteloso, estratégico e mais preocupado com a administração do que com a grandiosidade. A história de Calígula também deixou claro o quanto o ambiente em que um líder cresce pode influenciar suas ações. Criado em meio a tragédias, traições e medo, ele foi moldado por uma visão distorcida do poder, onde tudo se resolvia pela força e pela intimidação. Por isso, Calígula é lembrado não apenas como um dos imperadores mais loucos e cruéis de Roma, mas também como um exemplo de como o poder mal direcionado pode levar um governante a destruir a si mesmo e a sua nação. É uma história que, mesmo sendo cheia de exageros e bizarrices, nos faz refletir sobre o equilíbrio entre poder, responsabilidade e humanidade. E ainda que seu reinado tenha sido um dos mais curtos da história de Roma, com apenas 4 anos, o impacto de Calígula foi duradouro. Ele se tornou um símbolo de como o poder absoluto pode ser perigoso quando cai nas mãos erradas. As histórias sobre suas excentricidades, como ordenar que soldados recolhessem conchas como espólio de guerra, ou a ideia de colocar uma estátua sua no Templo de Jerusalém, são lembradas até hoje. Essas ações bizarras ilustram como ele misturava megalomania com uma falta de noção de realidade. Seu comportamento gerou medo, mas também revolta. A conspiração que levou à sua morte foi o resultado de anos de abusos e decisões sem lógica. O Senado e a Guarda Pretoriana, inicialmente seus aliados, acabaram vendo nele um risco maior do que qualquer inimigo externo. Por fim, a história de Calígula ensina algo importante. O poder, sem controle e sem um propósito maior, pode ser a ruína tanto de quem o detém quanto dos que estão ao seu redor. Sua vida é uma das mais fascinantes de Roma, mas também serve como um alerta eterno sobre os perigos da arrogância e da tirania. Com o fim do reinado de Calígula, Roma entrou em um período de reconstrução política e emocional. O caos que ele deixou para trás exigiu que Cláudio, o novo imperador, restaurasse a ordem e recuperasse a confiança do Senado e do povo. Apesar de subestimado, Cláudio mostrou-se um líder eficiente e conseguiu colocar o império de volta nos trilhos. A queda de Calígula também teve impacto cultural. Ele se tornou uma figura quase mitológica, representando os extremos da insanidade e da tirania. Muitas das histórias sobre ele, embora exageradas ao longo do tempo, serviram para lembrar como o poder absoluto sem equilíbrio pode ser desastroso. Mais do que um imperador, Calígula virou uma lição histórica. Ele mostra que liderar um grande império não é só uma questão de força, mas também de sabedoria, humildade e respeito pelas instituições e pelo povo. A lembrança de seu reinado caótico vive como um alerta para todos os que buscam o poder sem responsabilidade. Apesar de todos os horrores do reinado de Calígula, sua história é fascinante porque revela a complexidade do poder. Ele começou como um jovem com um futuro brilhante, mas as tragédias familiares e o ambiente de intrigas políticas o transformaram em um líder que governava pelo medo e pela extravagância. Calígula não apenas rompeu com as tradições políticas de Roma, mas desafiou o próprio conceito de liderança imperial. Seu reinado também expôs as fragilidades do sistema político romano, mostrando como a concentração de poder nas mãos de um único indivíduo podia levar a abusos. A Guarda Pretoriana, que deveria proteger o imperador, acabou se tornando a força que determinava quem vivia e quem morria no trono. O que mais intriga é que, por trás da loucura e das decisões absurdas, ainda havia um homem marcado pelas dores do passado. Calígula talvez tenha se tornado vítima do próprio sistema que o criou. Um círculo de ambição, traição e medo. Sua história não é apenas sobre Roma, mas sobre o que acontece quando o poder é usado sem limites e sem propósito. Hoje Calígula é lembrado como um dos imperadores mais controversos da história. Um símbolo eterno de como a linha entre a genialidade e a loucura pode ser tênue, especialmente quando se tem um mundo inteiro aos seus pés. Depois de sua morte, a figura de Calígula foi deliberadamente apagada
da história oficial por aqueles que queriam restaurar a ordem em Roma. Seu nome foi removido de monumentos e documentos, e seus feitos, bons ou ruins, foram enterrados sob camadas de escândalos e rumores. Era como se Roma quisesse esquecer que ele algum dia existiu. Mas, curiosamente, foi exatamente essa tentativa de apagá-lo que o transformou em uma lenda. As histórias sobre suas excentricidades e crueldades foram sendo contadas e recontadas, ganhando detalhes cada vez mais bizarros. O resultado foi que Calígula se tornou um dos imperadores mais conhecidos de Roma, mesmo séculos depois de sua morte. Ele representa, até hoje, o lado sombrio do poder. O que acontece quando um líder coloca suas vontades acima das necessidades de seu povo. Sua história é um lembrete de que um trono pode ser tanto um símbolo de glória quanto uma armadilha mortal. E, acima de tudo, que o legado de um governante não é definido apenas pelo que ele constrói, mas também pelo impacto que deixa na memória coletiva de sua nação. A ascensão e queda de Calígula também nos mostram como o poder extremo pode desumanizar tanto o governante quanto aqueles que estão ao seu redor. Enquanto ele exercia uma autoridade absoluta, seus aliados se transformaram em conspiradores e sua corte em um campo de batalha silencioso. Todos estavam presos em um jogo de sobrevivência, onde ninguém confiava em ninguém. Por mais chocante que pareça, a história de Calígula não é apenas sobre sua loucura. Ela reflete as falhas do sistema romano, que dependia de indivíduos em vez de instituições sólidas. Sem limites claros, o poder imperial tornou-se algo que podia ser moldado pelos caprichos de um único homem. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa história fascinante e cheia de mistérios sobre Calígula. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Tem muito mais histórias incríveis vindo por aí. E me conta nos comentários, qual parte da vida de Calígula você achou mais assustadora? Estou curioso para saber. Até a próxima!